Bom dia a todos. Então, quem for entrando, os participantes, não esquecer de colocar o nome no chat. As nossas palestras hoje, elas estão sendo transmitidas só através do Zoom, não está funcionando no YouTube. A gente não está conseguindo transmitir por lá, então não esqueçam de entrar por aqui e colocar o nome de vocês completo. Então, professora Tainã, seja bem-vinda a quarta semana, a quarto dia, na verdade, do ciclo de palestras da Semana Acadêmica da Biologia. A palestra da professora Tainã tem por tema Covid-19, ensino de biologia como uma importante ferramenta científica em tempos de pandemia. Vai ser ministrada pela professora doutora Tainã Amorim, bióloga, mestre em Educação Científica e Formação de Professores e doutora em Educação, e atualmente segue como docente da UFRA Capanema. Então, seja bem-vinda, professora Tainã, e pode iniciar. Obrigada, gente. Bom dia. Então, vamos começar nosso diálogo, né? A minha construção da minha fala de hoje, ela é toda baseada para a gente refletir, né? Para a gente dialogar sobre tudo isso, porque a construção dessa fala, ela também foi baseada no processo de reflexão, né? Então, eu pensei muito, refleti muito e construí aqui uma linha de diálogo para a gente trabalhar lá no finalzinho. Vocês vão ver que no decorrer da minha palestra tem perguntas. Então, vão olhando essas perguntas e vão pensando em propostas para a gente dialogar no final da nossa palestra, tá bom? Do nosso diálogo. Então, eu começo... aqui... Deixa eu botar para baixo, porque eu não vou enxergar. Pronto, agora ficou bom. Eu começo perguntando para vocês assim, o que você escutou que fez você pensar, égua, não assistiu às aulas de biologia? Essa pergunta, ela veio para mim várias vezes, certo? E vou mostrar para vocês coisas que me fizeram pensar. Esse slide, esse e o próximo, eu dedico aos meus alunos. Quando começou essa situação da pandemia, né, essa questão de compreender a ciência que estava em volta de tudo que estava acontecendo, muitas notícias foram surgindo, né? Muitos comentários foram surgindo, e diante disso, vinha algumas situações que nos pegavam na reflexão, né? Então, esses aqui foram alguns memes, né, que eu encontrei, que os meus alunos me mandaram, para falar um pouco disso, né? De como é essa situação, como essa fala, como essa escrita, como essa divulgação, ela está vinculada ao ensino de biologia. E isso acendeu na minha cabeça, né? Na minha mente, na minha vida enquanto professora e formadora de professores, um sinal de alerta. Espera aí, essas falas, elas não podem mais dar continuidade, né? Essas falas, elas não podem mais ser alimentadas. Então, o ensino da biologia tem que contribuir para esse processo. Então, essas situações que eu fui vivendo, eu vou passar outros slides para vocês verem, foi despertando em mim a necessidade de dialogar sobre isso, de dialogar o que é que a gente precisa melhorar, né? Não de julgar, né? Não dizer, isso tá ruim, tem que... não, mas de melhorar. E que já está na hora, né? Agora foi o momento em que, não, chegou a hora que temos que dialogar sobre ciência e a nossa disciplina é um prato cheio para isso. Então, essas situações que eu fui vivenciando, né, enquanto uma mera passatempo de Facebook, me fez despertar, né, a necessidade de dialogar sobre quais os problemas, por que essa construção de pensamento tão distorcido da ciência, né? Por que tanta briga, tanto falta de diálogo sobre o que é comprovado, sobre o que é científico, sobre o que é erro, o que é verdade. Então, isso acendeu em mim uma necessidade de conversar com os meus alunos, conversar com quem é próximo a mim sobre isso, né? E eu acho que nós, enquanto, acima de tudo, né, formadores de pensamento crítico, temos a obrigação
de construir ciência. Se a pessoa, se o receptor dela não quer agregar isso na sua formação, é uma escolha, não tem problema. Mas eu, enquanto formadora, tenho que ter a consciência de que fiz o meu processo de construção científica, de que fiz o meu processo de construção de cidadania, né? Então, eu trouxe essas imagens, não para a gente dialogar, trabalhar uma por uma, não. Eu trouxe essas imagens para a gente refletir, né? Para a gente pensar em como isso ganhou uma dimensão tão grande e coisas que a gente pensa, não acredito que é isso que eu estou lendo, né? Tem um meme que eu procurei, não achei, que dizia assim, cara, essa pessoa não foi para aula de biologia, né? Então, isso aconteceu comigo no decorrer das leituras, né? Falava, eu tenho aqui, ó. Esse aqui, gente, é o que me norteou, né? Antes do Facebook, eu pensava que todo mundo tinha noção básica de ciência. E eu pensei, olha, a pandemia, ela tem seus lados muito fortes, né? Muito importantes para a nossa formação científica. Porque a gente pensou, né? A gente pensava, não sei, que antes disso tudo, a construção da ciência estava sendo atingida, né? Ela estava sendo acessada, né, das suas maneiras mais simples, mas estava tendo um acesso nas aulas de biologia, por exemplo. Mas eu percebi que não. Essa acessibilidade da ciência, gente, é vírus que a gente ensina, é a bactéria que a gente ensina, é a bioquímica que a gente ensina, é a fisiologia humana, vegetal que a gente ensina, ela não está chegando para o nosso aluno. Ela não está tendo essa acessibilidade. E o Facebook me mostrou realmente que preciso acordar enquanto formadora e preciso despertar isso para os meus alunos enquanto formadores de ciência. Aí, todos esses trechos que eu trouxe aqui para vocês foram tirados de conversa que eu tive com os meus residentes, né, os meus atuais e os meus futuros, sobre essa situação que eu vivenciei, de ler as postagens das pessoas e dizer, égua, não acredito que isso está acontecendo, né? Não acredito que é isso que eu estou lendo. E precisamos acordar para esse sentido. Então, essa bactéria perigosa, se lavar as mãos com sabão mata o vírus, por que não fazem uma vacina de sabão? É tudo invenção da mídia. Esse vírus não existe. Então, são situações que nos devem chocar. E esse choque, eles nos deve ser encarado por nós como uma força, né? Uma força física, motriz, que nos ajude a refletir sobre o nosso ensino, né? Sobre o nosso ensino, do aluno não compreender a diferença da bactéria para o vírus, do aluno não compreender como se constrói uma vacina, como ocorre o processo de higiene, né? Do aluno não compreender o que a mídia fala e tentar o que o... Ai, gente, eu tenho um artigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele fala assim, que nós temos que construir a análise científica da informação, que é olhar aquela informação e tentar compreender ela do que a gente aprendeu na escola, né? Meu professor ensinou isso de vírus, ele ensinou isso da vacina. Não, esse cara está muito equivocado, mas eu vou investigar isso. Então, para que essas falas de tudo invenção da mídia, esse vírus não existe, não seja alimentada. E nós estamos passando por um boom de informação que a sociedade fica, eu acredito em quê? Eu acredito em quem? E a educação, ela tem um pilar muito forte para você fazer isso, para você analisar a informação de cunho científico. Então, tudo isso, gente, fez eu despertar. Epa, bora mudar um pouquinho esse perfil de formação, bora mudar um pouquinho esse perfil de ensinar ciência, ensinar biologia, para que essas situações não sejam repetidas, né? Não seja mais algo que nos cause susto, né? Nos cause medo. Aí, galerinha, eu achei essas coisas bem legais, né? Eu coloquei aqui um que eu tudo tirei do Facebook, né? Nada aí é meu, né? E alguns foram os meus alunos que foram me passando, porque essa fala minha de hoje é uma fala dialogada, né? Construção de ciência, ela nunca vai ser singular, né? E muito menos solitária.
Então, eu construí toda a minha fala junto com os meus alunos. E a gente quer chamar atenção para isso, né? Não acredito na ciência, essa é a minha opinião. Então, nós estamos falando de um processo, né? Nós estamos passando por um processo de muito orgulho, né? Ah, eu acho que é X e eu não quero saber a sua opinião que é Y. Eu nem me dou o trabalho de te escutar, de ver os seus argumentos, de investigar. Não, a minha é sim e pronto. Então, nós temos que quebrar um pouco com isso, né? Nós temos que mostrar o valor da ciência na construção das opiniões. Eu até brinco, não é na construção da verdade. Vocês lembram lá em Introdução às Ciências Biológicas que eu sempre falo que o erro ele é muito importante, e ele é. E assumir esse erro para a construção do acerto é fundamental na ciência, é fundamental na educação, é fundamental na construção de opinião. Então, isso é algo que a gente tem que despertar no nosso aluno também. E eu falo isso aqui. Lembram que no slide anterior eu coloquei assim, nossa, nós temos tanta informação, mas que informação é essa, né? De onde é que vem essa informação? Como é que ela é construída? Então, essas são coisas que nós temos que pensar. E nós, enquanto professores, nós temos que estimular os nossos alunos a isso. Pai, de onde é que você tirou essa informação? Qual é a fonte dela? Você olhou outra? Eu digo isso porque eu falo isso muito com meu pai sobre isso. Então, isso é fundamental. Saber as fontes. E a escola, o ensino de biologia, ela tem uma função muito bacana em relação a isso, porque eu ensino, eu não devo colocar para o meu aluno o que eu acho, né? Eu devo ensinar ele a descobrir as coisas, a descobrir seu ponto de vista, a descobrir a sua opinião, mas da maneira correta, né? Da maneira que ele saiba compreender o que ele está falando, o que ele está entendendo, o que ele está defendendo. Aí, tudo isso, gente, me fez assim, cara, vamos repensar o ensino de biologia? Eu pensei enquanto formadora, eu vou repensar as minhas aulas, sabe? Eu pensei como formadora em dar um aspecto científico, no sentido de alfabetização científica, que eu vou falar mais adiante para vocês, na formação de vocês. E eu quero que vocês, enquanto futuros professores, pensem nisso. O que está faltando no nosso ensino de biologia para que a gente não escute que a bactéria é perigosa, mas ela é um vírus? Para que a gente não escute, poxa, por que a vacina não pode ser feita com sabão? Né? Então, essas coisas, gente, me fizeram pensar que a construção do ensino de biologia tem que mudar, tem que melhorar, né? Aí eu queria saber de vocês, vocês pensaram sobre isso durante a quarentena? Quando vocês estavam lá nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, discutindo com a família, com os amigos, vocês pensaram como isso reflete lá na formação inicial de cada um? Desde a educação infantil até todo o ciclo da educação básica, que vai lá para o ensino superior, vocês pensaram nisso? Vocês pensaram também como vocês são importantes nesse processo? Eu quero saber disso lá no final para a gente dialogar. Aí, é o que eu acabei de falar, né? Vocês pensaram como somos importantes, nós professores, e para sempre, né? Agora a gente vive, claro, um ápice da saúde, né? Os médicos, enfermeiros, faxineiros, todo mundo, técnicos, todo mundo que está envolvido, eles merecem o nosso apoio, a nossa divulgação científica, a nossa valorização. Mas com o passar, eles vão continuar nas suas ações, não é? Mais individualizadas, mais centrais e tal. Mas a nossa não, a nossa reflete em tudo. Vocês já pensaram como essa falta de compreensão sobre o que é o isolamento, sobre o uso da máscara, sobre o distanciamento, não reflete na maneira que a gente ensina, e na maneira que esse ensino chega para esse aluno e que ele constrói esse ensino? Vocês já pensaram nisso? Eu vou ao supermercado. Aí eu tô lá na minha fila, tem lá o espaçamento. Do nada uma pessoa chegou e ficou bem próxima a mim, né? Um jovem. Quando eu olhei aquela ação, o que foi que eu logo compreendi? Poxa, por que ele não está compreendendo que ele tem que ficar lá naquela distância que está marcada lá na fila? Ele não está compreendendo que ele tem que usar a máscara dele corretamente. O que é que ele não está compreendendo disso? Será? O que foi que
que deu errado na construção educacional, só estou vendo por esse viés, porque eu só tenho competência para isso, para ver esse viés, que não foi bem, né? Minha sobrinha de 3 aninhos, ela sabe. Ela vai para a varandinha dela e diz, olha, tia, tá sem máscara, né? Olha, tia, tem que usar máscara. Por que tem que usar máscara? Porque tem que proteger aqui. Então, ela já está sendo construída com esse diálogo, né? Com essa formação que é a educação, né? A sala de aula, os vídeos educativos que a gente vai mostrando, tudo mais. Então, tudo isso me faz refletir que somos importantes para sempre, né? E com essa importância, eu desafio, né, a agir assim, né? Agir com essa importância para sempre. Quais as falhas do ensino de biologia, né? Tem várias, o mundo é cheio de falhas, né? Graças a Deus, porque se o ensino de biologia fosse perfeito, nossa, para que estudar mais, né? Para que ficar cheio de livros, né? Melhorar, melhorar. Óbvio, é importante ter falhas, é importante tudo isso. Mas, então, quais são essas falhas, né? Nós não vamos estar aqui julgando, devia melhorar. Não, nós vamos refletir, né? Nós vamos pensar. O Marcos, ele falou uma coisa bem bacana em uma pergunta que fizeram a ele. Perguntaram, professor, o governo e tal. Gente, problema a gente vai ter sempre. É uma estrutura péssima, é um investimento péssimo, mas isso não deve ser a minha desculpa, né? Eu fui professora do Estado, com condições péssimas, tudo péssimo também, vivenciei tudo. Eu não estou falando só baseado em teoria, não, eu tenho muita prática. Mas isso não me desestimulou para eu dar o meu melhor ali, mesmo que pequenininho. Mas já fiz uma diferença na vida de muita gente. E é assim que a gente tem que pensar. Então, vamos refletir sobre isso. Eu trouxe alguns referenciais que a ciência, ela é referenciada, né? Ela deve ter sempre na nossa fala isso. Por isso que vamos reconstruir o hábito de ler. Vamos reconstruir o fato do professor passar um livro e você dizer, minha nossa misericórdia, lá vai eu, mãe, vou perder meu fim de semana lendo. Não, você vai ganhar o fim de semana lendo. Então, eu trouxe aqui, gente, 3 livros maravilhosos que me basaram também na minha fala de hoje, né? Que é Alfabetização Científica, esse aqui, Educação em Química, que dialoga muito com a biologia, e esse é o meu amor, que é o ensino CTS, que é ele que vai nortear a minha fala daqui para frente. E eu não posso esquecer, esse artigo é maravilhoso, super pequeno, porque já estimula a ler, né? E ele é um artigo, dá para ver não, né? Depois eu mostro aí para vocês, que faz reflexões muito legais. Ele diz assim, a gente não precisa se isolar, a gente precisa cooperar. E essa cooperação é baseada em informação, em entender o distanciamento, entender que eu estou fazendo isso para me salvar e salvar o próximo. Então, é muito legal, é uma reflexão bem embebida na ciência. Aí, gente, eu refleti, li, votei, peguei os charges, li, votei e disse assim, cara, sabe o que eu acho? Que temos que melhorar um pouco no processo de construção da ciência, construção do ensino de biologia, e a gente pode começar pela transposição didática, né? Quem é meu aluno sabe disso. Então, a transposição didática é o processo de construção, né? Ou melhor, de reconstrução do conhecimento. Eu tenho um conhecimento mais denso que eu aprendi na academia, na universidade, e deve ser assim, e eu vou reconstruí-lo para tornar esse conhecimento acessível, próximo, contextualizado do meu aluno. Então, vamos repensar na transposição didática. Como é que a nossa transposição didática está acontecendo na sala de aula, né? Qual é a melhor maneira para que isso seja feito, para que futuramente, em uma próxima pandemia, esses erros não sejam cometidos e a gente tenha uma sociedade munida de informação, de conhecimento, de ciência. Então, vamos refletir sobre isso. A ciência, peraí que eu vou beber água. A ciência tem que pertencer ao aluno. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um curso de alimentação, certo?
Não é nutrição, não, essas coisas não. É só para conhecer questões de cunho alimentar, déficit energético, como é biologia pura, eu revisei bioquímica, fisiologia, mas como é algo que está me pertencendo, eu amo. Eu passo 2 horas e meia escutando a professora, falando. A bioquímica assim, que interage assim, que faz o cálculo assim, até cálculo eu estou fazendo. Mas por quê? Porque a ciência está me pertencendo. A professora está construindo um processo de interesse ali, né? Se ela viesse aqui e falasse, e eu, vixe, não estou entendendo nada, estou vendo significado em nada. Vixe, que negócio chato, certo? Então, a ciência ela tem que pertencer ao aluno, gente. Ela tem que se fazer presente na vida desse aluno. E isso tudo gera o despertar de interesse. Vixe, gente, esse negócio tá piscando, 272. Vocês estão me perguntando muita coisa. Tô ficando com medo já. Então, esse despertar de interesse, né? Quando a gente tem interesse pelo que é ensinado, a gente aprende melhor, né? Então, vamos repensar isso. Vamos construir aulas que a transposição didática tenha contextualização, que a ciência pertença ao nosso aluno, que desperta o interesse dele, né? Aí, gente, eu peguei essa charginha, achei muito legal. Engraçado que a família da gente fica perguntando várias coisas sobre biologia. E quando você sabe a resposta, nada do que você diz é válido, mesmo sendo da sua área. Por isso, por que que isso acontece de vez em quando? Porque é a questão do valor. A ciência precisa de valor, né? Não, o conhecimento não deve ser assim, como me interessa e é igual ao que eu penso, eu acredito. Me interessa, mas é diferente do que eu penso, ixi, não acredito, estou duvidando, certo? Então, a ciência precisa de valor. A gente tem que discutir mais isso dentro da sala de aula, certo? E para isso, nós temos que construir valor da educação. E sabe uma coisa que tem que partir, gente? Da gente, professor. Né? Se o nosso valor, olha, eu fico danadinha quando eu entro lá no primeiro semestre, Introdução à Ciência e Biologia, eu pergunto, você queria ser professor? Não. Quero ser pesquisador. Vai para o bacharelado, de boa, seja feliz ali. Porque quando você escolhe a licenciatura, você deve amá-la, certo? Deve ser um processo em que você tem que se encontrar ali. Não fazer, eu queria ser pesquisador, vai para o bacharelado. Mas, professora, eu quero ser pesquisadora. Professora, perfeito. O casamento, né? O casamento, o curso ideal. Mas se escolheu a licenciatura, se entregue a ela, né? Veja, se enxergue enquanto ser importante para aquilo. Não é só o pesquisador que está lá dentro do laboratório, não. Você tem uma importância fundamental. Todos são importantes e cada um precisa do seu valor. Então, bora começar a ter orgulho, né? A dizer, olha, eu sou bióloga, ou melhor, sou formada em ciências biológicas, mas eu sou mestre e doutora na educação, com a boca bem cheia de alegria, certo? Como meu amigo diz, olha, eu sou bióloga, mas eu tenho mestrado em fisiologia. Massa! Precisamos de todos, né? Estamos aqui todos juntos batalhando e construindo ciência. Então, nós precisamos exaltar esse valor, certo? Então, gente, eu apresento para vocês uma coisa bem legal que vai ajudar a vocês refletirem, que é CTS. Olha, eu sou apaixonada. O que é CTS, lembram? CTS é quando a gente constrói uma aula, né? Isso é do campo de vista educacional, porque CTS é amplo. Em que a ciência, que é o conteúdo, ela dialoga com a sociedade e a tecnologia. Não existe uma briga entre eles, existe um cruzamento entre eles. E tudo isso é para dar sentido ao que é ensinado e proporcionar participação, interação, significado no que se ensina, significado no que se aprende. Então, é quando esse diálogo, ele vem construir a minha aula para que o aluno entenda o vírus, para que ele entenda o que é aquilo, como age no corpo, para que ele entenda o que é uma vacina, sabe? Para que ele entenda por que eu tenho que passar o álcool em gel, porque eu não posso meter no rosto, sabe? Porque eu tenho que tirar a roupa quando eu chego da rua e botar ela em um recipiente separado, tomar banho, vestir outra. Então, ele não deve compreender isso porque ele viu na mídia, porque o pai dele ensinou, ele deve compreender isso
amparado na ciência, porque ele entende o que é o vírus, ele entende a contaminação. Eu não sei se vocês viram esses dias, eu não achei uma postagem de um prefeito, se eu não me engano, não tenho propriedade para dar esses dados. Dizia, comparava o coronavírus com HIV, só que ele esqueceu de falar da contaminação de um para a contaminação do outro, que são coisas bem diferentes, né? Coisas que, num contexto que ele falou, gente, não dá para comparar. Então, isso é algo que choca, chama atenção. E fala assim, pô, será que eu estou dando a melhor aula para que o meu aluno consiga saber que, quando ele leu aquilo, ele disse, Eixe Maria, esse cara está errado. Porque não é assim. A contaminação de um é bem diferente do outro. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês tenham, essa essência. Para isso, é um longo caminho. Sem dúvida. Mas tem que começar a caminhar, certo? Então, para começar a caminhar, formação inicial, explorem a universidade. O evento aqui hoje, que começa segunda-feira, é um prato cheio para CTS. Por que você acha que ser professor é saber vírus, bactérias? Não, um professor CTS ele tem que entender, compreender o que é o coronavírus, ele tem que compreender questões de cunho social, ele tem que estudar, né? Então, participar desses eventos é muito importante, sabe? É fundamental. Quando eu construí CTS, eu estudo CTS, é uma das minhas vias de pesquisa. Eu participei de muito evento, eu fiz muitos cursos grátis, né? Gente, tem live aí todo dia, de tudo que é assunto. E você, não, live da alimentação, você pensa que não te ajuda na educação, no ensino, na sua aula? Ajuda, porque o CTS quer isso da gente, quer que a gente se aproprie de conhecimento, conhecimento nunca é pouco, né? Então, a nossa formação inicial, ela deve ser valorosa. Vivam a universidade, vivam as oportunidades e vivam cada disciplina. Explora seus professores. Professor, por que isso é assim, assim, assim? Qual é a relação disso que você está me ensinando com o dia a dia? Explora, meu povo, explora. Podem me explorar, me explora, me explora. Aí, eu pensei muito nessa formação inicial. E eu vou melhorar as minhas disciplinas também. Eu vou refazê-las para que eu consiga atingir mais também essa formação científica, né? Essa formação da alfabetização científica para os meus alunos. E a formação continuada. Epa, saiu da universidade, se formou para de estudar? Nunca. Jamais. Estudar é sempre, certo? Seja lendo um livro, assistindo um bom documentário, participando de eventos, não sei, a fonte que vocês queiram, mas tem que estudar. Um professor, qualquer profissão, gente. Vou dar um exemplo. Vocês que me conhecem sabem que eu já passei por muitas situações de saúde, mas você sabe qual era o critério que eu usava para escolher os médicos que eu ia? Os que estudavam, os que tinham publicação, os que tinham látis bem bacaninha. Não precisa cheio de artigo, não, mas que eu via lá que estavam participando do grupo de estudo assim, assado. Então, porque eu confio neles que estão atualizados, neles que têm uma apropriação de ciência mais moderna. Então, isso é valor. Quanto mais eu estudo, mais coisas novas eu vou trazendo, eu vou construindo valor. Então, todo esse caminhar de formação inicial e formação continuada nunca deve ser perdido. Eu vou morrer com um livro na mão, e que assim seja. Por quê? Porque o mundo, ele muda. Olha, essa pandemia é muito novo. Eu já quero mudar a minha construção de aula, e eu devo fazer isso, porque mudar é maravilhoso. Reconhecer que tem falhas nas minhas aulas é perfeito, para eu ir lá dizer, olha, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, vou fazer isso. Quem é meu aluno sabe que eu faço isso. E tudo isso para proporcionar o que é uma alfabetização científica, um valor pela ciência, um filtrar de informação, né? Um saber escolher, saber construir, saber assumir seu erro, saber errar, que é importante a gente saber errar. E outra coisa, gente, tem que ter prazer por ensinar e por aprender. E o CTS me deu isso. Quando eu comecei a dar aula pelo viés CTS,
eu comecei a ter prazer, porque eu estava me formando também. A cada aula que eu construía a minha sequência didática, né, quem for meu aluno vai estudar a fundo agora, que agora eu vou trabalhar CTS com gosto. A cada construção de aula, a cada plano de aula que eu fazia, eu estudava e eu aprendia. Mas, professora, assim, eu tinha 30 turmas, não sei o que lá, não sei o que lá. Calma, o primeiro momento é difícil. O primeiro momento a gente dorme menos mesmo. Não é fácil. Mas à medida que eu via o resultado, à medida que eu via a participação, isso me dava ânimo. Porque imagina você chegar numa sala de aula e tá todo mundo lá morrendo. Né? Vocês sabem bem o que é isso. E você traz uma dinâmica diferente, com contextualização e tudo, mas o aluno diz, professora, posso falar? Fala, meu filho. Olha, minha avó está passando por essa situação. Como é? Me conte. Aí começava a contar e o outro, e a minha tia também, eu também, professora, para. E isso ia desenvolvendo a aula de uma maneira orientada e tudo mais. Gente, a primeira aula foi ruim, foi bagunçada. Eu não ajeitava, mas a próxima eu vou melhorando, porque a docência é isso. A docência é experimentar sempre a melhor maneira. Meia hora. 11 horas já, tá? Tá bom, tá. Eita, volta. Acabei. Peraí, então eu posso falar? Não, acabei nada. Aí sim, né? Então, a alfabetização sempre... vou lá. Então, prazer por ensinar e por aprender deve ser construído. Eu sei que vocês podem me perguntar, mas professora, não é fácil, não sei o quê. Eu sei que não é, gente. Mas, ó, uma das coisas que eu deixo para você é se reinventar e sair da zona de conforto. Eu não falo isso com propriedade teórica, eu falo isso com propriedade prática, de uma professora que ensinava na universidade, na educação pública e na educação privada, que dormia 4 horas por dia e que engordou bastante porque só comia besteira e não consegui perder ainda, como vocês sabem. Então, isso é muito importante, se reinventar. E eu vou dizer para vocês que o início não é fácil, o início é difícil, mas ele vai se tornando tão forte, tão concreto, tão real, que você vai levando ele com, como é que eu posso dizer, com prazer, certo? Então, eu digo, para encerrar a minha fala, eu digo que viva a universidade, né? Estude para sempre, reinvente, saia da zona de conforto, contextualize suas aulas, valorize-se e valorize ciência, educação. Faça a diferença, certo? Então, tudo que eu falei pode ter várias linhas de interpretação. Eu só estou focando mais na questão da formação do ensino da biologia mesmo, e é uma fala que é um desabafo, né? A minha fala agora para vocês, né, que eu encerro aqui, é um desabafo de angústias que eu fui vivendo ao ler isso, ao ver aquilo, ao ver coisas que eu não acreditava que realmente ainda existia, opiniões muito frágeis que realmente existem. Então, são coisas assim que me chocaram. E eu espero que esse choque tenha frutos maravilhosos, certo? Então, que venham as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo aqui é só plantar uma sementinha de reflexão em vocês, para que as aulas de vocês agora tenham um novo sentido. Né? Se elas já estavam pensando, se vocês já estavam pensando em ser assim, que ela seja agora concretizada, tá bom? Obrigada, gente. Pronto, Elaine, encerrei. Elaine? Oi. Tem algumas colocações aqui, algumas perguntas também. Bom, a primeira pergunta foi com relação qual é o nome do artigo e onde eu posso encontrar aquele artigo que a senhora mostrou. Pronto. O nome do artigo, gente, é Na Batalha contra o Vírus, a Humanidade está sem um líder, certo? É por Yuval, ele é um autor israelense, muito famoso, ele tem livros maravilhosos, é um artigo que você pode botar o nome no Google que vai aparecer. Ele é pequeno, de fácil leitura e bem reflexivo.
Aí teve uma pergunta aqui. Professora, sabemos que a conjuntura política atual não está dando atenção devido ao ensino de ciência e demais áreas do conhecimento, bem como vemos a crescente desvalorização dos professores. São tempos sombrios. Gostaria de saber se você acha que a união entre profissionais na educação faria diferença nessa luta contra o revisionismo científico, visto que observamos muitos profissionais da educação expressando competitividade desnecessária. Sem dúvida, vamos lá. Eu acho assim, vivemos um tempo sombrio, mas que nunca foi claro, né? Nós temos uma construção, que deu uma lidinha na história da educação, a história da educação é sombria, né? Ela tem uma história não de boas, como é que eu posso dizer, bons cenários, né? Então, a nossa história da educação é uma história sombria. E nós estamos agora num ápice, né? Numa situação bem delicada, né? Eu não quero adentrar o campo político, mas eu vou construir com vocês o que eu penso. Eu penso assim, o problema da classe, né, de construção de classe, é os ideais, né? Por que que dá tão errado? Porque os ideais estão diferentes. Quando os professores eles conseguirem dialogar para que o ideal seja de fato uma educação de qualidade, eu acredito que eles vão conseguir. Mas se eles continuar dialogando para que a construção de fato seja, como é que eu posso dizer para eu não ser ofensiva, seja com um viés muito político partidário, né? Porque política é a nossa vida, político partidário, nada vai ser feito, nada vai ser melhorado, não haverá diálogo. Então, a classe ela tem que se unir, né? Essa ruptura é um fator fundamental para que a educação não consiga melhorar, sim, sabe? Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo de quando eu trabalhava no Estado. Lá tinha um data show, era um protótipo que a Universidade de Santa Catarina deu para todas as escolas públicas do Estado, não sei, um convênio. Ninguém nunca usou, né, o data show. Aí, como eu já trabalhava com isso, eu levei para a sala de aula. E, nossa, foi um amei. Que coisa massa, vou experimentar. Beleza. Aí, o que foi que aconteceu? Teve professores que me criticaram. Claro, me criticaram. E teve outros professores que disseram assim, professora, os alunos estão gostando muito da sua aula. Eu não sei fazer slides. A senhora me ajuda? Ajudo. Vamos pegar o intervalo que eu sento aqui com você e tal. Então, é isso que não dá mais para sustentar, né? Eu não estou competindo com ninguém, certo? Eu estou ali para fazer o meu melhor. E quem quiser a minha ajuda, eu darei. Então, é isso que não dá mais para sustentar na educação, essa competição. Competição partidária, competição por ego. Então, é necessário, sim, que haja uma coesão, um diálogo. Se conseguirmos isso, eu acredito que o Brasil não estaria nessa situação. Tem uma colocação aqui da Gleice. Professora, compara o Covid-19 com o HIV, mas pelo fato do preconceito que infectados de Covid-19 vivem hoje, e aos que infectados de HIV viveram nos anos 80. O que eu sinto é que as pessoas estão histéricas em relação ao coronavírus, algo que não aconteceu em 2009 com o H1N1. Bom, eu vou falar o que eu acho. Não, a sua comparação ela é pertinente, né? Ela não é uma comparação necessariamente de cunho biológico. Mas o que eu acho é assim, eu penso, né? Isso é uma opinião minha, não é embasada cientificamente. Quem assina é Santana 2020, né? Então, eu penso assim, o medo, ele se alastrou um pouco como válvula de controle. Quando a gente tem filho, vocês, né? Eu não, tem filhos, vocês têm filhos lá. Como é que vocês controlam ele? Fulano, se você topar na tomada, você morre. Então já dá aquele medo, né? Ixi, eu posso até topar, mas eu posso morrer. Então eu acredito que esse excesso do medo que foi alastrado, ele pode ter tido essa intenção. Só que o que foi que aconteceu?
começou a perder o controle, né? Não foi um medo de aviso, mas foi um medo de terror, né? Não foi um medo para alertar, como a gente usa nas crianças na abordagem comportamentalista, mas foi um medo para entrar em pânico mesmo, né? Para afetar muito o nosso psicológico, a nossa ansiedade, o nosso controle emocional. Então, eu acho que houve esse desequilíbrio. O medo ele é importante, fisiologicamente falando, mas o excesso dele não. Então, eu acho que teve esse desequilíbrio, certo? Teve uma pergunta aqui do Gabriel Soares. Como se deve ser feito a popularização do conhecimento para a população nesse período? Ó, infelizmente, a popularização da ciência nesse período ela só dá para ser feita pelo meio virtual, né? Porque não temos como ir até as pessoas para popularizar a ciência, né? Não temos como ir até a praça para popularizar a ciência. Então, para mim, a melhor maneira de popularizar a ciência é mostrar a verdade, né? Então, quando eu vejo um post desse que fala, deixa eu ver, a bactéria é um absurdo. Não, eu popularizo ela quando eu vou lá e desminto, explico da maneira mais didática, né, relação teoria e prática possível. Então, quando eu vejo um post falando, devia ter escaldado, não sei o quê, eu vou lá e explico com a ciência, como a gente fala, uma ciência acessível, né, para aquela pessoa. Nesse meio é o nosso maior canal. Professora, eu faço isso, mas não tem jeito. Eu vejo, não tem problema. A gente não está aqui para mudar a cabeça de ninguém, não. Mas a gente está aqui para plantar aquela pulguinha e a pessoa dizer, não é que a pessoa estava certa. Por mais que ela não assuma, que ela diga, você é doido, mas se ela souber que você está falando a verdade, e ela sabe lá dentro, isso tá bom, já ajuda. Né? Pelo menos é um erro a menos que a gente vai ter na humanidade. Então, popularizar a ciência em tempos de pandemia, a gente só com diálogo virtual, ou diálogo dentro de casa, ou nos grupos, da maneira mais construtiva possível. Mas sempre com equilíbrio. Não mudou, paciência, eu fiz a minha parte, estou tranquila. O Jones Silva perguntou assim, professora, como desenvolver recursos didáticos no período pós-pandemia? Veja, desenvolver recursos didáticos, você está falando no sentido de uma aula remota, né? Uma aula remota, para desenvolver recurso didático, gente, eu também só vejo a via virtual. Por exemplo, esses memes, esses memes que a gente usa, os GIFs, um pouco assim, essas questões mais visuais mesmo. Algum esquema, por exemplo, você vai dar o meu marido vai dar aula de soluções químicas, então ele achou um esquema que faz a solução aparecendo no slide, mistura e tal. Então, esse viés tecnológico agora tem que estar na veia mesmo. E assim, é novo para mim também. A minha formação inicial e continuada não bebeu nisso. Mas isso tem que ser o obstáculo para minha aula não fluir? Não. A internet está aí para trazer coisas boas e ruins. Então, bora filtrar as coisas boas para as nossas aulas. Então, de recurso didático manual, assim, um esquema, eu acho mais complicado, porque você tem toda uma questão de ter um ambiente e tal, mas tentar buscar recursos didáticos mais virtuais, como GIFs, memes, modelos tecnológicos, podem sim contribuir para essas aulas remotas, para quem está ministrando. Aí o Rebelo perguntou aqui, como lidar com perguntas que não sabemos a resposta em uma aula? Simples, gente. Primeiro, nunca mentir. Nunca dizer assim, inventar resposta para você dizer que respondeu. Jamais, certo? O que você pode fazer, eu ensino assim, valoriza a pergunta. Cara, que pergunta maravilhosa. Ela é tão top que eu preciso para trazer uma resposta massa para vocês. E mais, olha, eu gostei tanto da sua pergunta que vai ser uma
atividade para a próxima aula. Quero que todo mundo pesquise isso aí. Beleza. Agora, se eu chegar na próxima aula e não trazer a resposta e não proporcionar um diálogo, já era. Perdeu a confiança. Então, nós não somos detentores de todo conhecimento. Jamais. Né? A ciência, ela está construindo dia a dia. Então, não temos a obrigação de saber de tudo, mas nós temos a obrigação de estudar. Então, se o aluno está lá me perguntando, então eu vou estudar para responder, certo? Aí teve outra pergunta aqui. O que fazer quando não tem domínio de determinado assunto e tem que ser passado para os alunos? Isso é babado também. A formação inicial peca nesse sentido. Estudar, gente. Estudar. Não tem para onde correr, sabe? Tem que estudar. Pega o livro, não só livro didático, porque tem muito livro didático que tem problemas, erros, falhas, mas vai na universidade, pega o livro, estuda lá. A gente, como eu falei, a internet é um livro maravilhoso, só é sondar o que é melhor de cada área. Infelizmente é isso, né? Ou exigir da sua formação inicial para que ela melhore e isso não seja recorrente, mas se isso acontecer, tem que estudar. Eu não fui diferente, né? Eu dei aula por anos e tinha situações ali que eu nunca tinha visto. E eu tive que estudar. Eu pedi ajuda a professores meus da universidade, pedi ajuda a colegas, por exemplo, a gente ensina Química e Física no 9º ano. Nossa misericórdia, dói. O que é que eu faço? Tenho amigos que são da Química, tenho amigos que são da Física, peço ajuda. Não é humilhante, não. É enriquecedor. Olha, ele vai dividir conhecimento comigo e eu vou construir mais, certo? Então, é assim que a gente faz, estudando. Não tem receita. Aí tem uma pergunta aqui do Matheus Henrique, que ele fala assim: bom, eu queria agradecer pela apresentação. Minha pergunta é: a questão da ciência em tempos de pessoas acharem que o WhatsApp informa mais que pessoas na área, onde encontramos pessoas que acreditam na Terra plana, como ensinar a ciência para as pessoas que acham que sabe ciência? Olha, essa pergunta é muito bacana. Eu já refleti sobre isso essa semana. Eu fiquei pensando, como é que alguém acredita na Terra plana, né? Aí eu fiquei pensando, o que é que lá atrás teve de errado para que essa pessoa construísse esse conhecimento, né? Tá, tudo bem, eu não posso mais mudar a educação básica desse ser. Também não posso mais mudar a educação superior desse ser humano. Mas eu posso mudar para que essa ideia não seja perpetuada nos meus alunos. Então, nas minhas aulas, eu vou trazer esses questionamentos. Eu vou trazer, gente, vocês acreditam que a Terra é plana? Aí vou trazer quem acredita e quem não acredita. Porque eu não posso dizer para eles, né, a minha opinião fixa no sentido político, mas eu posso trazer para eles a minha opinião no sentido científico, embasado, com referências e tudo mais. Vixe, será que eu não estou me vendo? Travou a sua câmera. A minha câmera, né? Mas vocês estão escutando? Sim, só liga e desliga a câmera. Peraí que travou foi tudo. Eu tô com medo de mexer. Vamos me escutar, só. Minhas bochechas estão bem evidentes aí nessa travada, mas só fiquem nos meus olhos. Pelo amor de Deus, não olhem para ela, não. Fique só na minha voz. Foca nela. Então, o que é que eu posso fazer é mostrar a ciência, sabe? Ver nas minhas aulas como eu posso desconstruir isso. Quem tem esse tipo de pensamento, ele pode até saber lá no íntimo que é falso, mas às vezes não tem humildade, o ego não permite. Com esse tipo de pessoa, é muito difícil mudar, né? Você pode mostrar os artigos do mundo inteiro, tese, dissertações, o que for. É muito difícil. Às vezes vem com essa ideia tão construída. Mas tá, tudo bem, eu fiz a minha parte e tal. Mas aquela galerinha ali que tá nascendo a ciência nela, essa galerinha eu posso mudar. Então é isso que eu chamo a atenção. Para quem já tem esse sentimento
enraizado, pode ser feito, né? Mas para quem ou está construindo esse sentimento ou ainda não está fortificado, muita coisa pode ser feita. E a ciência está aí para isso, para a gente mostrar, refutar, analisar. E assim, cada um escolhe o que acredita. Então, a nossa parte a gente fez. Eu quero que vocês prestem muita atenção no nosso papel, sabe? Na nossa parte, na nossa missão. Porque o reflexo disso, cada um vai escolher diante das suas opiniões e tudo mais. Mas a nossa função foi feita. É isso que eu quero. Inclusive, professora. Professora? Ai, travou tudo, será? Jesus. Travou um pouquinho, mas já voltou. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso aqui do Andrei Favacho. Qual o papel que os estudantes e os professores da ciência têm durante a pandemia? A responsabilidade social de informar é maior? A responsabilidade. Veja, qual é a nossa função enquanto. Repita aí para mim, só para eu formular melhor a minha opinião. Qual é o papel que os estudantes e os professores de ciência têm durante a pandemia? A responsabilidade social de informar é maior? Não é que é maior ou menor, é necessário. Né? A informação, como o autor do artigo que eu li, ele diz assim, ó, ele fala assim, isso porque a maior defesa que os humanos têm contra os patógenos não é necessariamente o isolamento, é a informação. Então, é a nossa maior função, é a informação. Nesse momento, informar é crucial. Enquanto professor de ciências, o que eu fiz lá no passado, que eu vi que falhei, eu tenho a oportunidade de vivenciar uma situação drástica, refletir sobre ela e melhorar, e mudar, certo? Para que essas situações tão chocantes que a gente vivencie, ela não dê continuidade. E se daqui a 10, 15, 20, 30 anos nós passarmos novamente por uma situação como essa, o comportamento ser diferente, né? Então, eu penso isso. Eu penso que a nossa função de informar ela é crucial nesse momento. Crucial. Eu informo. Quem quiser aprender o que eu estou informando, beleza. Quem não quiser também eu não posso forçar, mas eu fiz a minha função de informar. E refletir sobre o que eu errei, né? O que eu errei, por exemplo, eu observo, eu tenho alguns alunos que têm opiniões muito chocantes, gente. Está na universidade e tudo mais, já saiu dela, tem opiniões muito chocantes. E eu fico me perguntando. Aí eu fico, pô, eu fiz o que eu podia, né? Dei todas as ferramentas para a pessoa refletir sobre aquilo. Não construiu aquele conhecimento, construiu outro, tem problema, né? Então, eu acho que é essa clareza que a gente tem que ter em mente. O Renan Cavalcante perguntou, mesmo com aqueles professores que já estão há um tempão sendo docente, mesmo assim, tem como se reinventar? Olha, e como tem? Para mim, o que é necessário é querer, sabe? Se você quiser, você consegue. Minha avó, 80 anos, sabe mexer lá no celular dela. Toda semana minha irmã senta com ela e explica. Ó, ela quis, né? Ela quis ter o WhatsApp para falar com a gente. Então é muito de querer também. Não é hipocrisia não, sabe? Não, eu juro para vocês. Não é isso não. É você querer mesmo sair daquela zona de conforto. É necessário. Se não quiser, tudo bem, é a sua opinião, você vai arcar com isso futuramente. A gente está arcando com isso. Mas se você quiser, você aprende. Vai ser mais difícil, claro, né? Vocês, meus alunos, conseguem dominar o computador 1000 anos-luz na minha frente. Eu ainda me bato toda. Professora? Muda sim, certo? Certo. Tem uma pergunta aqui da Sônia Maria. Fora das 4 paredes da sala de aula, como você acha que podemos atingir, com o ensino da ciência,
mesmo aquelas pessoas mais cabeças duras, numa tentativa de mudar o cenário de ignorância científica que observamos na sociedade? Veja, a educação não formal, ela também é muito importante, né? Então, quando a gente dialoga dentro de uma rede social, por exemplo, trazendo argumentos concretos, mostrando isso, trazendo pró, contra, vendo um lado, vendo o outro. Assim, a gente está fazendo a popularização da ciência, está fazendo com que essa ciência chegue nessas pessoas, certo? O que vocês têm que ter clareza é que nem sempre as pessoas vão querer construir ciência, gente. Vão querer aprender, vão querer repensar, vão querer refletir, vão querer mudar. É isso, né? Mas você tem essa obrigação, enquanto estudante ou formado em biologia e tal, de construir ciência fora da escola. Gente, a gente vive na rede social, né? A rede social, ela é o ápice da qualidade de uma boa notícia e também o ápice da qualidade de uma péssima notícia. Então, quando a gente constrói isso dentro da rede social, chamando atenção para o que realmente é verídico, para o que não é, como identificar, como ver isso, como fazer essa seleção, como não isso, não aquilo, nossa contribuição enquanto cidadão está top das galáxias. Então, acho que é assim que a gente pode fazer. Porque, gente, todo ser humano ele é influenciador. Se eu coloco nos meus status, por isso que eu ensino aos meus alunos postura docente. Se eu coloco nos meus status uma notícia política que mostra o que eu defendo, eu estou influenciando outras pessoas a pensarem também como eu, ou ir de encontro, mas eu estou influenciando. Então, todos os meios, eles são fortes para isso. E eles passam da sala de aula. Certo? Tem uma pergunta aqui sobre as fake news. Em que papel o biólogo pode atuar em relação a isso? Desmentindo. A gente faz muito isso, sabe? Eu faço muito isso dentro da educação também, dentro da biologia, grupos e grupos de WhatsApp passando informações incorretas. Então, o nosso papel é desmentir, mas não é desmentir com o nosso achismo, não. É desmentir com a ciência. Tá aqui, ó. Fulano diz que não, ele é bom, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é pesquisador assim, assim, assado, e ele também dialoga com Cicano, Deltrano, Tanano, que também falam isso e tal, e tal, e tal. E olha, essa sua opinião, ela não é correta. Veja aqui, ó, Fulano disse que ela não é certa, assim, 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 assado. Professora, a pessoa que eu dialoguei disse não acredita em mim, não. Paciência, né? Mas eu penso que uma sementinha de dúvida você criou ali. Né? Ele pode até não assumir que acredita, mas uma sementinha foi criada ali. Então, isso já é um bom passo para atuarmos nessa situação de fake news. Certo? Porque nós temos que atuar com as armas que a gente tem, gente. Não é para inventar nada. Né? Atuar com correção. Como é que o professor faz quando a gente está errado? Nos corrige, mas temos que corrigir com propriedade. Certo? Até para a gente não ficar... como é que se chama? Esqueci a palavra. Ai, meu Deus. Esqueci. Mas vocês entenderam, né? Não é isso aí que eu acho. Certo? Tem uma pergunta aqui do Matheus. Tainã, o discurso baseado na ciência ganha credibilidade e protagonismo com a pandemia. Como aproveitar esse momento para atualizar e potencializar o ensino da biologia? Deixa eu ver, eu não entendi o início, Elane. Fala a primeira frase. Ele falou que como o... Deixa eu achar que a pergunta de novo. Enquanto isso, responde essa aqui. Por que o ensino da CTS é pouco desconhecido? Porque ele é pouco conhecido, né? Conhecido. CTS ela é pouco conhecida por N motivos. O primeiro motivo é que é novo, né? CTS é novo, não é algo muito antigo, né? Segundo motivo, ela é uma linha de pesquisa e uma linha de construção da educação.
Então, muita gente desconhece ela. Eu tive o prazer de conhecê-la por causa da minha formação no mestrado, né? Então, o meu orientador, ele é estudioso de CTS e ele me apresentou ali, gente. Se eu tivesse feito o mestrado em outro estado, por exemplo, ou em outra área, em outro tipo de educação, por exemplo, que o meu mestrado é em educação científica, eu poderia até hoje não saber o que é CTS, né? E outra coisa também que faz com que CTS seja pouco conhecido é o pouco hábito de leitura, né? Nós temos pouco hábito de ler, de investigar, de ir para evento. Eu conheci esses livros todos aqui que eu mostrei para você, os 3 eu comprei em evento, né? Eu fui para muito evento. E não foram, professora, mas e o dinheiro e o custo? Não, é evento na minha universidade, na vizinha, entendeu? Mas eu aproveitava eles e tal. Então, o desconhecimento do CTS, ele vai muito por conta, principalmente mesmo, porque ele é uma linha, né? Por exemplo, a educação freiriana é outra linha. Deixa eu ver outro tipo de educação construtivista, é outra linha. Então, ele é uma linha separada, por isso que ele não é tão popularizado. Mas, a partir de agora, vai ser extremamente popularizado dentro da UFRA. Vou fazer uma disciplina eletiva, eu vou colocar também ele dentro das minhas disciplinas obrigatórias. Vamos lá, quero ver todo mundo CTSiano. Sim, voltando à pergunta do Matheus, é assim, Tainã, o discurso baseado na ciência ganha credibilidade e protagonismo com a pandemia. Como aproveitar esse momento para atualizar e potencializar? Cortou? Cortou. Tá, vou ler de novo. Leia. Tainã, o discurso baseado na ciência ganha credibilidade e protagonismo com a pandemia. Como aproveitar esse momento para atualizar e potencializar o ensino da biologia, de biologia? Certo. Bom, protagonismo, sim, né? Credibilidade, a gente está lutando, né? Se a ciência conseguisse a credibilidade que ela realmente mereça, a gente não estava passando pela situação que a gente está passando. Então, eu acho que a busca pela credibilidade ainda é uma luta. E o ensino de biologia, gente, reflete muito nisso, né? Como é que nós podemos potencializar o ensino de biologia quando a gente retornar? Fazendo uma educação crítica, uma educação científica, aproximando a ciência do aluno, fazendo com que ele tenha coerência, saiba filtrar o que é certo, o que é errado. Eu só sei que uma opinião é certa ou errada se eu tenho conhecimento, se eu leio, se eu escuto os dois lados. Eu não sei se meus alunos lembram, mas eu falo sempre, por exemplo, no júri simulado, no debate. Então, são opiniões bacanas para a gente escutar os dois lados, né? Então, isso tudo deve ser um pé de reflexão para vocês quando votarmos, para refletir acerca do ensino de biologia. Tem que ser um ensino mais contextualizado, mais próximo, mais valoroso, né? Onde o diálogo entre a ciência e as questões sociais e tecnológicas seja bem construído. Busca da nossa credibilidade, mas ela ainda não é visível. É o que eu acredito. Certo? Certo. O Matheus Henrique perguntou assim, como lidar com a frustração de tentar ensinar Elaine, não algo... estou te escutando. Está escutando agora? O Matheus Henrique perguntou, como lidar com a frustração de tentar ensinar algo para tentar ajudar a pessoa e não recebe o retorno esperado? É difícil mesmo, viu? Olha, sabe como é que eu lido com isso? Uma autovalorização. Eu penso assim, ó, eu falo para você, vamos lá, estamos conversando, você me diz uma coisa que eu acho, diz que a bactéria é perigosa, aí eu vou explicar, não, é o vírus, olha, ele é assim, assim, assado. Não, que nada. E essa vacina que não presta? Não, olha, a vacina é feita assim, assim, assim. Não acredito em você, não. Ah, tudo bem, beleza. Ah, galera, eu fiz o meu melhor, né? Eu trouxe informações, eu trouxe a ciência para ele, eu fiz o meu melhor ali, eu não posso entrar na cabeça dele e mudar, porque, gente, a construção da opinião, ela está envolvida com vários outros fatores,
né? Não é só necessariamente com a ciência, mas eu fico de boa. Eu fico, ó, trouxe a ciência, dialoguei, expliquei, fiz a minha melhor fala, perguntei ainda se queria que eu desenhasse, mas eu estou falando no bom sentido. E não quer aprender, pô, não posso fazer nada, né? Paulo Freire falava uma frase assim, a pior coisa, né? Uma das coisas mais difíceis é ensinar quem não quer aprender. Então, realmente é difícil. Mas, olha, eu ensinei, fiz o meu papel e, assim, eu tenho que ter consciência que eu fiz o meu melhor, né? De verdade. Então, de boa, gente, faça o melhor de vocês. Construa a ciência, mostre a verdade, dialogue, mas não mudou, ou melhor, não despertou para a mudança, porque o meu objetivo não é mudar, é despertar para a mudança, né? Que a pessoa, ela mesma consiga mudar. Ah, paciência, é assim mesmo, fiz o meu melhor, tô em paz, tô feliz. Eu acho que é assim que vocês têm que pensar. A Naila perguntou, professora, qual a sua opinião sobre a realização de aulas semipresenciais para o ensino público, onde nem todos têm acesso à tecnologia? Sou professora e estou apreensiva demais. Realmente é para estar mesmo, não é? Uma coisa interessante da pandemia é mostrar o que a gente já sabe bem, né? A gente já sabe esse perfil como é que se chama esse negócio, meu Deus? Alguma coisa de informação. Esse perfil do acesso da informação, do sentido de redes, a gente já sabia, gente. A gente sabe que poucos têm acesso, computador e tudo mais, internet de qualidade, e assim se vai. O Pará mesmo, ele por si só já tem uma internet desgastada e tudo mais. Então, o governo não pode, infelizmente eu vou ter que entrar um pouco nessa questão do governo, mas não no sentido partidário, pelo amor de Jesus Cristo, mas eu quero que vocês vejam como instituição política de social, de cunho social. Então, o governo tem que fazer uma reflexão em relação a isso e não empurrar de goela abaixo o que ele sabe que não é viável. O que ele tem que fazer mesmo é uma reflexão em relação a isso e partir dos princípios que ele levantou, que é internet de baixa qualidade, sem acesso nas casas, não tem computador, não tem às vezes celular, e assim se vai fazer esse levantamento para buscar melhorias futuras, para que isso sim seja uma pauta de mudança, né? Mas o que eu acho da nossa realidade atual é muito inviável, certo? É muito inviável. Porque não tem a questão do acesso, não tem a questão da formação, a educação à distância, ela exige uma formação por trás para que o professor consiga preparar a melhor aula para ele, a melhor aula para o aluno, porque, olha, didática é uma coisa difícil. Então, se é difícil no ambiente tradicional de formação, imagine no ensino EAD, que é uma coisa que pode ser que esteja em alta e tal, mas ainda não compete à nossa realidade, certo? Então, realmente é uma coisa assim, muito difícil. Eu também estaria bem apreensiva. Eu acho que não constrói conhecimento dessa forma, certo? E realmente eu acho que deve ter uma reflexão, tanto por parte do professor como por parte do governo, porque o professor... Olha, eu já escutei isso, gente. O professor apoia esse tipo de método, né? Essa construção de educação. Porque é bom que vai ser uma pessoa contratada lá do governo que vai dar aula e eu vou me livrar disso. Jamais isso tem que partir do nosso pensamento. Isso tem que ser uma construção que tem que ser cortada de início mesmo. A nossa construção tem que ser o que a professora está falando, de inquietação, né? De reflexão. Né, de pensar que isso não é o correto, não somos iguais no sentido de acesso e que isso não vai ser a melhor maneira de construir conhecimento. Se a gente começar a ter essa noção, já é um bom passo. Tem coisas que a gente não pode mudar porque não nos compete, né, no sentido de receber uma norma dizendo, vai ser assim, assim, assado. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que sou contra, mas às vezes a minha opinião ali naquele momento, naquela legislação não compete. Mas só o fato de você ter essa sensibilidade já é um princípio. Infelizmente, a resposta para a pergunta da professora é difícil. Eu não sei o que fazer, eu não acho que é a melhor coisa, não acho que deveria ser certo. Eu acho que pandemias
como quem estudou história sabe disso, tem suas consequências e a gente deve encará-la. Perdeu o ano e rever, como é que vão fazer isso? Estende até talvez, arruma desse jeito. Gente, é assim mesmo. O que a gente não pode é fingir que ensina e o aluno fingir que aprende. Então, mas assim, é uma opinião bem minha mesmo, né? Bem Santana 2020, tá? Tá ok. Aí a Sara fez outra pergunta aqui. Como lidar com a questão de sermos professores e sabermos que é nossa função e prazer pela docência, informar e corrigir, mas a ignorância do outro é tão grande que acaba gerando uma discussão? Veja, eu super compreendo e a minha fala vai ser a mesma. Ó. Gera discussão e tudo mais e tal, mas você fez a sua função, que é informar, sabe? Não discutam mais para mudar, certo? A mudança, ela tem que partir da pessoa. Ó, eu não mudo você, eu te informo, te ajudo e você que vai se permitir mudar. Então, não quero mudar ninguém, mas informe as pessoas, baseado na sua ciência de construção, na sua identidade científica, porque informando você vai dar o primeiro pontapé, a primeira sementinha para que o outro possa mudar também, certo? Então, tenham essa construção, não se desgastem, não se maltratem, mas informe. Essa sim é a nossa missão, informar. Informar com ciência, informar com consciência, mas mudar, eu dou o caminho, eu dou as ferramentas, mas o outro é que vai querer mudar. Se não, por exemplo, quando eu dou uma aula de CTS, por exemplo, eu expliquei, eu informei. Uns vão querer, né, aquela informação para mudar, outros não. Mas eu fiz a minha função de informar. Então, eu acho que se a gente trabalhar nessa linha, eu acho que a gente se maltrata menos, se angustia menos e respira, né? Eu comecei a pensar assim também. O Otávio perguntou: você acha que nos dias atuais, onde a tecnologia toma conta, ela mais prejudica ou contribui para o processo de ensino e aprendizagem? É difícil essa pergunta, porque ela pode fazer as duas coisas na mesma proporção. Para mim, Tainã, professora, né, pesquisadora, nossa, contribui muito. Eu tenho acesso a pesquisas do país inteiro, do Brasil inteiro, de todos os países, nossa, perfeito. Mas para outras pessoas, não. Então, isso é muito individual, sabe? Para a ciência, ela é muito rica, né? Pensa, a gente tem uma divulgação científica fora de série, mas para quem não, para quem quer filtrar outras coisas, possa ser que não. Então, assim, a minha resposta não tem resposta. Ela pode ser 50% boa e 50% ruim. Depende de quem está aqui na frente desse computador, na frente desse celular. Quem vai fazer as escolhas é esse interlocutor aqui. Então, ele é que vai escolher o que ele quer de bom para isso e o que ele quer de ruim para isso. Entendeu? Então, não tem assim, não é uma resposta fixa. É uma escolha, na verdade. O Douglas Vinícius perguntou quais são as dificuldades do ensino de CTS no ensino de ciências e biologia. Ai, que massa essa pergunta. Vou dizer para você o que eu acho, sabe, da minha vivência enquanto pesquisadora do CTS. A primeira dificuldade é lutar contra a zona de conforto. CTS dá trabalho, porque pense, eu sempre uso exemplos de bioquímica porque foi a minha pesquisa. Aí eu estou lá estudando carboidratos. Eu estudo lá carboidratos, carbono, não sei o quê, oligosacarídeo. Pronto, a aula está pronta, vou dar minha aula e tal. CTS, não. Eu estudo carboidratos, mas eu estudo a relação desse carboidrato com questões sociais e tecnológicas. Então, eu estudo com a relação com a diabetes, eu estudo a relação com a obesidade, eu estudo a relação com a intolerância à lactose, e assim se vai. Então, dá trabalho. É muito bacana, prazerosíssimo, mas dá trabalho. Então, se eu me permito a sair da zona de conforto e adentrar
no trabalho que ela dá, mas é trabalho porque eu saio da zona de conforto. Mas não é trabalho porque eu vou ter que pesquisar. Não, é muito prazeroso, gente. Quando eu ensino CTS, eu aprendo tanto, 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 que vocês não têm noção, certo? Eu aprendi muito quando eu fui professora CTS. Então, sair dessa zona de conforto é o principal obstáculo, certo? Quando você se permite a se desafiar, a errar, e eu errei foi muito, e a cada dia uma aula ser melhor, e quando a aula for ruim, eu refletir o que deu errado e melhorar na próxima, pronto, você está com a chave de CTS na mão para você abrir a porta da educação científica. Mas se você, bicho, eu tô cansado, tenho 30 turmas, e isso foi um grande obstáculo para você, né? O CTS não vai fluir e ela vai ir de encontro. Em vez de ser uma linha bacana para formação, para educação científica, ela vai ser um trauma, né? Não vai dar certo. Então, sair da zona de conforto é o principal. Saiu da zona é só abraço. Tudo vai fluindo, tudo vai dando certo. Porque CTS dialoga com uma boa metodologia, com a ludicidade, com recursos didáticos e principalmente com a alfabetização científica, com a educação científica, certo? Vamos lá, penúltima pergunta, né? Que o tempo está acabando, já vai dar 12 horas. A penúltima pergunta é da Kemily. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é do Rio. Fala assim: a senhora acha que é possível ensinar sobre método científico para alguma pessoa sem base alguma? Aí ele deu um exemplo, vovó. Sem dúvidas. Vovó aprende muito comigo. Eu moro, vocês sabem que eu sou sergipana, né? Eu sou nordestina, moro aqui há 4 anos, então eu moro longe da minha família. Só moro eu e meu esposo aqui no Pará. Então, eu falo com vovó toda semana. E quando vovó viu essa questão da pandemia, para quem ela ligou? Para mim. Tainã, minha filha, você que estuda é professora da universidade, porque acho que professora da universidade é top das galáxias, né? Graças a Deus, alguém valorizando, né? Vamos valorizar, vamos valorizar. Aí, me explica aí, minha filha, o que está acontecendo? Gente, eu explico. E ela compreende, né? Eu explico do jeitinho que ela vai entender, eu explico com exemplos. Aí, essa semana, ela me perguntou, minha filha, esse negócio do auxílio emergencial, o que é isso? Eu vejo o pessoal falando, não sei o que. Aí eu fui explicar a ela o que era. Aí ela, não, mas isso. Não, vovó, pense assim, assim. Gente, aprende, sim. Galera, quem quer aprender, aprende, né? Eu sei que até hoje eu luto para andar de bicicleta direito, mas se eu quero, eu vou aprender, certo? Agora, se eu não quero, eu vou dizer, vixe, essa bicicleta tá alta, que é o que eu falo. Ai, essa bicicleta é ruim, vixe, o pneu é maior que eu. E eu não vou aprender, entendeu? Então, nada é impossível de aprendizagem. Agora, você tem que saber uma boa linguagem, a melhor maneira de fazer, usar exemplos e tudo mais. Mas aprende que é uma beleza, certo? Então, vamos lá para a última pergunta, né? Essa da Kemily. Como saber diferenciar quando o professor está falando do senso comum ou da ciência? Pois é, ó, a primeira coisa é que o professor não deveria falar de senso comum. E quando ele fala de senso comum, ele tem que sinalizar isso. Eu faço isso sempre. Eu sinalizo quando eu estou falando da minha opinião. E eu não me embasei cientificamente para isso diretamente. Assim que eu não trago referências, né? Então, o professor ele tem que ter esse cuidado. Essa pergunta foi muito boa. O professor ele tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Quando ele está falando do senso comum, do achismo dele, das construções dele, sem uma evidência científica, e quando ele está falando de fato de evidência científica. Então, ele tem que sempre sinalizar. Ele nunca pode manifestar uma opinião, uma construção, porque ele é influenciador, de uma forma que ele não seja embasado cientificamente. Se ele falar isso, ele tem que sinalizar. Olha, gente, isso é a minha opinião. Mas isso não tem um embasamento. É o que eu falo com vocês, olha, gente, é o que eu acredito. E é óbvio, eu acredito baseado em toda a minha experiência, blá, 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 blá. Mas eu não trouxe para vocês que eu acredito baseado em fulano de tal, artigo tal, de 2014, e assim se vai, entendeu? Então, é muito importante que a gente dê essa clareza para os nossos alunos. O que é que eu estou falando que é a minha opinião, o que eu estou falando que é, sim, uma construção científica.
Isso é muito importante que fique bem claro para o aluno, certo? Certo. Professora, aqui no chat pediram seu e-mail, caso a senhora queira, a senhora pode disponibilizar para algumas Ó, pessoas que querem entrar em contato com a senhora para saber mais de alguma coisa. Elane, coloca aí meu e-mail, eu tô travada aqui, eu não vejo, eu não faço nada. É Deixa eu Tainan. colocar aqui, A Sabia vai mandar um link também para eles. só um momento. Fala que a Sabia vai colocar. Vou colocar depois. Tainan, Ponto Santana, já. arroba, ufra, Pode continuar. ponto edu, ponto br. Prontinho, vou disponibilizar aqui. Obrigada, professora. Eu agradeço. Muito obrigada. Tenho certeza que contribuiu muito para o aprendizado dessas pessoas aqui, que foram muitos elogios aqui no chat, não teve nem como falar os elogios por conta do horário, né? A gente já se estendeu um pouquinho, mas a sua palestra, ela contribuiu muito, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, desde já, muito obrigada, viu? Muito E, obrigada também. e é isso, gente. Mais tarde a gente continua, 3 horas da tarde, continua com o ciclo de palestras de hoje. Tchau, professora. Gente, obrigada.